Salve, salve, fiel torcida! Mais um vídeo aqui do canal Análise Fiel. E um vídeo com uma vitória gigante, uma vitória de time grande, uma vitória que mostra para o campeonato que o Corinthians deve brigar nessa temporada. Eu acredito que o Corinthians tem que brigar lá na parte de cima, né, entre os primeiros colocados. E na minha opinião, o Inter é um desses candidatos e o Corinthians faz a parte dele em casa, consegue uma vitória maiúscula, uma vitória com muitas coisas acontecendo no jogo, né? E eu vou tentar resumir isso da melhor forma. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar o vídeo. Sei que tô devendo, no último jogo acabei não fazendo vídeo, e daí já para não ficar velho, passou o jogo contra o Novo Horizontino, né? Mas testes importantes na estreia do Dorival, e ontem a estreia na Neoquímica Arena, né? Um Corinthians escalado a princípio num 4-3-3, mas não foi isso que a gente viu, e acho que é o maior mérito do Dorival no jogo de ontem, e pelo que ele via do Corinthians, né, como um cara que trabalha com futebol e assistia o Corinthians, ele manteve e deu um jeito de ter Memphis e Yuri perto um do outro. Acho que esse é um dos principais, uma das principais obrigações, eu diria, do Dorival, é deixar esses caras perto, porque ontem eles mostraram novamente que quando eles estão pertinho um do outro, se procurando, as coisas acontecem. O Yuri acaba tendo alguém para conversar ali por perto, e foi assim que o Corinthians abriu o placar. Só para finalizar, o Corinthians saiu com o Mateuzinho, André Ramalho e Kaká, parece que é a dupla de zaga, né, que vai ter uma sequência com a lesão do Gustavo Henrique e a péssima fase do Félix Torres. E na lateral esquerda o Hugo, que novamente foi muito mal. Eu sinto que ele tem medo de jogar no Corinthians. Acho que o primeiro gol do Inter tem vários culpados, mas a culpa do Hugo para mim é mais absurda, e nós já vamos falar disso. Meio de campo, o Ranieri, o Carrijo, e uma troca ali do Bidon, que vinha sendo titular, pelo Martinez, acho que até para ter mais intensidade. Acho que o Bidon pode ser um cara importante, foi bem contra o Novo Horizontino, na minha opinião, tendo liberdade, mas foi uma opção até pelo meio de campo forte do Inter, né? E na frente ali o Romero bem aberto pelo lado esquerdo, mas nada de Memphis aberto. Memphis perto do Yuri ali, ora indo ali como um meia, indo buscar a bola, mas sempre próximo ao Yuri. Foi assim que o Corinthians abriu o placar. Uma boa bola que o Memphis recebeu ali, quando a zaga do Inter vinha saindo, ele acha o passe pro Yuri, que ataca muito bem o espaço, dribla pro pé esquerdo. Mais uma vez eu vou falar, é o atacante que mais faz gol com o pé ruim. É impressionante como ele consegue finalizar mesmo não sendo com o pé dominante. E o Corinthians faz 1-0, merecendo, melhor em campo, e faz 1-0. Obviamente o Inter vai mudar a postura, né, porque tá perdendo, e colocou o Corinthians em dificuldade, né? O Fernando, que vinha fazendo um terceiro homem, foi pro meio de campo, e o Inter conseguiu levar a vantagem. Pressionava o Corinthians ali, nada muito absurdo, mas rondava a área, e daí vem o empate, que na minha opinião, primeiro um erro do Carrijo, que poderia ter dado um bicão, mas foi sair jogando, saindo da pressão, e o Inter já estava todo ali. A bola entra do lado esquerdo no Wesley, que dá um drible até simples no Mateuzinho, que trava, e daí o cruzamento era ruim. O Hugo falha, o Hugo Souza, né, não consegue chegar na bola, mas aí vem a falha do Hugo que mais me irrita. Não é uma falha técnica, é uma falha de preguiça. É uma falha de ficar torcendo pro amiguinho, mas torcer é minha função, a sua. Ele tem que ir na bola, porra. Ele tem que ir na bola. O cara do lateral do Inter ultrapassa o Hugo, e ele acredita numa possível falha do Hugo Souza, e o Hugo não. E o Corinthians toma um a um, se perde no jogo. O Inter acaba fazendo 2-1 logo na sequência, ali 2 ou 3 minutos depois. E o Corinthians, que fazia um primeiro tempo bom, até os 30, 35, vai para o intervalo com 1-2. E é muito complicado. Confiança, e daí o Corinthians consegue voltar para o segundo tempo, pressiona, né? Já tem o gol ali anulado, né, pelo VAR, e eu vou falar disso no final.
E daí vem a expulsão do Bruno Henrique, para mim justo, o segundo cartão amarelo, mas tem uma falta antes discutível, né? Também vou falar disso lá no final. O Corinthians pressiona e consegue empatar logo depois, né? Que é importante para não ficar demorando. E daí vem uma das brigas que eu tinha com o Ramon. O Ramon segurava e já colocava atacantes no time. Não pensava numa parte tática, numa parte de espaçar o campo, de dar amplitude, mesmo sem ter jogadores com essa característica. O Dorival não. Posicionou o Bidu, que tinha entrado no lugar do Hugo no intervalo, bem aberto pela esquerda, o Carrijo bem aberto pela direita, Memphis e Yuri ali pertinho, e o Corinthians começou a atacar com muita gente, empurrar o Inter para trás, e consegue num cruzamento do Carrijo, uma assistência do Bidu de cabeça ali já dentro da área, o Yuri faz o segundo gol dele, empata 2-2. O Corinthians continua melhor, boas trocas, né? Achei que o Maicon nessa situação entra bem para conseguir dar andamento, né, nos lances, tirou o Martinez, e a entrada do Tales no lugar do Romero. O Tales nem entrou tão bem, acaba perdendo um gol ali que não dá para perder, ficou nervoso, né, num rebote ali do goleiro do Inter, até que o Corinthians faz o 3-2, um golaço do Memphis, que já tinha dado 2 bolas na trave, e novamente o VAR invalida o lance, né, chama o árbitro que muda de opinião, o mesmo tinha dado sequência, e anula o gol. O Corinthians ainda no final pressionando ali, uma bola na área, o Bidu vai receber uma bola no peito e acaba recebendo praticamente uma pisada ali no peito, na barriga. O juiz não tinha dado pênalti, mas daí o VAR chama novamente e daí ele dá o pênalti. O Yuri faz o hat-trick, importantíssimo para ele, que não fazia gol há uns jogos, importantíssimo para o Corinthians, que abre uma vantagem contra o Inter, né? Vira um jogo, e depois para finalizar num contra-ataque, um bom passe do Tales, um golaço do Coronado que sai na cara do gol, deu uma cavada. Coronado, eu faço muitas críticas a ele, acho muito bom jogador, tecnicamente, mas pouco competitivo, que acaba sendo um jogador comum, um jogador fraco e precisa melhorar. Tem uma mudança de técnico que é importante para quem é reserva, né, para tentar dar uma reanimada e tentar ser útil. Fez um gol importante, espero que isso traga confiança e o Corinthians consegue uma vitória importantíssima, como eu disse, gigante, contra um postulante às primeiras posições. Quero falar um pouco da arbitragem. A arbitragem muito confusa, mas mantendo um critério dentro de campo. Ele não estava dando essas faltas. Não tinha dado uma no Memphis, não tinha dado pro Inter, porque ele estava deixando correr, e eu prefiro assim. O problema é quando o VAR chama ele vai lá e olha no replay, e no replay tudo é falta. Se você procurar todo o lance de área, vai ter um empurrão, um puxão. E, cara, isso que é difícil interpretar, mas, cara, mantém o critério. Fala, olha, eu tô apitando assim, na câmera lenta, obviamente, que é falta, mas na velocidade do jogo, não. E deixar o jogo correr, porra. O VAR aqui, eles usam o VAR como muleta. E usou ontem novamente. Não tô falando que prejudicou pra caramba o Corinthians, até acho que foi falta, principalmente a do Ramalho, a do Mateuzinho não interpreta assim. É uma dividida de bola, ele pega a bola e o cara ali, mas ele vai na TV e muda de opinião, muda o próprio critério que ele estava utilizando no jogo, que daí eu acho que é péssimo. A falta de critério é o maior problema da arbitragem brasileira. Mas de um jogo para o outro, de uma arbitragem para outra, o mesmo árbitro mudar de opinião porque viu na TV é absurdo. Então tira o juiz, cara, coloca um robô lá e na dúvida vai ver na TV. Então acho que ele cometeu erros que deixaram o jogo ruim, que deixaram o jogo nervoso para os dois lados, mas o Inter ainda reclamar de uma cara de pau, tipo, fora do comum, fora do comum. Eu acho que o Corinthians é até mais prejudicado que o Inter. O pênalti é muito claro que ele não tinha dado em campo. É uma solada no peito, independente se ele pega a bola ou não, que eu nem tenho essa certeza. Mas é isso, a arbitragem muito ruim. É o 4º gol anulado do Corinthians em Itaquera, para quem fala, Itaquera é foda, em Itaquera o juiz opera, mas tem operado o Corinthians. Mas, como eu disse, uma vitória muito importantíssima para dar confiança, para dar moral. Agora tem um jogo contra o América de Cali em casa, o Corinthians precisa vencer para depois ir lá para Mirassol e conseguir emendar mais uma vitória que seria importantíssima no Campeonato Brasileiro. Tamo junto, fiel, um abraço e não deixe de compartilhar, comentar, mandar pros amigos. Tamo junto, um abraço, vai Corinthians!